Olha esse Santos, hein? Quando a gente crava que o time, pelo visto, não tem solução, que parece que está destinado a encarar o primeiro rebaixamento de sua história, um auxiliar técnico, Marcelo Fernandes, encaixa um esquema muito bom e consegue dar um mínimo de organização e do nada o Santos vira uma máquina de jogar futebol, né? Estou exagerando um pouquinho dessa questão de máquina, mas é curioso pensar que nos últimos 2 jogos o Santos marcou 6 gols, né? E agora já tem uma média no campeonato superior a um gol por jogo. Antes disso não tinha, né? E assim, o Santos melhorou muito, mas muito mesmo, graças a uma coisa que nem o Odair, nem o Diego Aguirre, nem o Paulo Turra fizeram, que é uma mudança esquemática que se adequa mais ao que o time tem hoje, né? Eu falei aqui nos vídeos, né? Quando o Vasco foi inclusive punido pela FIFA pelo não pagamento de algumas das taxas de transferência dos reforços dessa temporada, que o Santos está entre os 4 times que mais gastou em transferências nessa temporada. Isso não é brincadeira, o Santos gastou mais de 100 milhões de reais em reforços. Não foi um dinheiro muito bem investido, evidentemente, mas é aquela história, né? É um time que vendeu muitos jogadores que seriam importantes, né? E isso aí ficou muito confuso, né? Eles ganharam mais dinheiro vendendo do que gastaram ali em reforços, vale lembrar isso. Mas é aquela história, né? Aí eles tiveram que, no final das contas, o trabalho dos técnicos toda hora remodelar o time porque algum jogador saía. E assim, veio o Marcelo Fernandes e escala o time em um 3-4-1-2, que é muito inteligente, né? O Marcos Leonardo claramente rendendo melhor nesse tipo de esquema. É aquela história, né? Se a gente parar para pensar, os esquemas complexos, eles têm aquelas nuances que são muito bacanas, né? O Ramon Dias, quando ele chega no Vasco, ele faz um 4-3-3 básico, né? Cada um exerce sua função. É o sistema mais simples de futebol, porque assim, você tem a linha de 4, um zagueiro atua pelo lado direito, outro pelo esquerdo, lateral direito, lateral esquerdo, meio campo pela esquerda, meio campo pela direita, aí você também tem ali um meia central, ponta pela direita, ponta pela esquerda, entende? Você tem ali todas as áreas do campo bem cobertas por essas posições. Não há tipo uma questão de um esquema variável, né? Você pode até montar no meio disso tudo, mas a ideia básica é de que os jogadores têm uma função pré-determinada muito bem feita e que não devem cumprir as funções de outros jogadores. Quando você faz um 3-4-2-1-2, né, como ele fez, você tem um esquema variável muito grande, porque o Lucas Braga e o Kevinson, que são os alas desse time, eles têm que subir ao ataque, né? E eles viram os pontas no ataque e eles fazem os laterais numa linha de 5 na defesa. E às vezes você pode até ter o Dodô, que é um lateral, né? Subindo um pouquinho mais para o ataque e vir uma linha de 2, um dos volantes pode recuar e cumprir ali a linha de 3, entende? Você tem tudo isso, você tem uma formatação do meio campo onde você tem o Rincon e o Jean Lucas, aí o Lucas Lima tem muito mais espaço para se movimentar, hoje até acabou expulso numa briga ali com o Gary Medel, mas de qualquer maneira, a gente vê que o Marcos Leonardo ele tem o apoio dos alas no ataque e tem alguém ali ao lado dele para jogar ali com o centroavante, né, mais centralizado, que é o Everson Soteldo. O Soteldo não é um centroavante, mas nesse caso, né, como é uma dupla de atacantes, né, eles não são uma referência única, eles jogam com uma referência dupla, o que dificulta o trabalho da marcação, ainda mais com os alas subindo no ataque, vira no final um ataque com 4 jogadores. Então, assim, tornou o time mais sólido e tornou o time também mais letal, entende? Óbvio que, assim, falando tudo isso na teoria é maravilhoso, o cara tem que saber colocar isso dentro do time, né? Não adianta você colocar todas essas ideias e os caras não souberem executar, senão o time fica ainda mais vulnerável. Mas soube, né? Em pouco tempo ele montou um time e uma escalação efetiva e o Santos consegue 2 vitórias seguidas. Eu não sei se foi a primeira vez no Brasileirão que nessa edição que eles fizeram isso, mas funcionou. O Santos para de perder, igual estava perdendo com o Diego Aguirre, 4 derrotas seguidas, encaixa 2 vitórias, soma 6 pontos e saiu da zona de rebaixamento no momento. Então, assim, é ótimo para o Santos que o Marcelo Fernandes tenha assumido, que eles não tenham contratado o Luxemburgo nenhum técnico. Eu acho que, assim, pelo que o time está jogando, tem que dar o crédito a ele. Eu não acho que vai manter isso até o final da temporada. Não acho que o Santos vai manter esse padrão de eficiência. Deve perder algum jogo ou outro, mas eu acho que a tendência é que o time some mais pontos jogando dessa maneira, com essa formatação. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas há de se elogiar o Marcos Leonardo, é um talento muito grande. 2 gols marcados hoje. O Thomas Rincon marcou 1. A gente também teve o Everson Soteldo marcando outro. Então, assim, foi
realmente uma atuação muito sólida por parte do Santos, jogaram muito bem. E no lado do Vasco, assim, o Vegetti marcou o gol de empate, né? O Santos faz 1-0 num pênalti que obviamente é muito discutível, né? Se foi pênalti ou não. Ao meu ver, não foi, mas aí é aquela história, isso sozinho não justifica um 4-1, né? Mas assim, o Vegetti marcou o gol dele, mas hoje foi uma partida abaixo do Vasco, né? O Marlon Gomes não jogou bem, a gente também teve ali uma atuação muito fraca dos defensores. Então, assim, é aquele jogo que as coisas não deram certo, mas eu acho que o Ramon Dias está gerindo bem o mental dos jogadores. Vamos ver como o Vasco se comporta na próxima rodada. A próxima rodada para ambas as equipes, né? Vou até citar aqui já, aproveitar, né? Que eu estou no SofaScore. Deixa eu ver aqui. Na próxima rodada a gente tem Palmeiras e Santos. É um jogo duríssimo para o Santos. E o Vasco enfrenta o São Paulo. Não é um jogo fácil para nenhuma das duas equipes. O Vasco, se não me engano, joga no sábado e o Santos joga no domingo. Mas, de qualquer maneira, é um jogo aí para testar bastante como as equipes vão encarar essa partida, né? Se o Santos vai muito motivado, se ele vai ainda com o pé no chão, ó, ganhamos, mas o adversário agora é mais difícil, né? E como que o Vasco encara uma pedrada dessa? Porque foi um balde de gelo, nem é de água fria de gelo. Depois de 3 vitórias consecutivas, time saindo pela primeira vez ali do Z4, se ganhasse ficava basicamente a 1 ponto do Corinthians e passava o Internacional na tabela. Vale lembrar isso, se o Vasco ganhasse hoje, ele passava o Internacional. Agora o time pode acabar até saindo da zona, pode voltar à zona de rebaixamento em caso de empate do Goiás. Então, essa é a situação para o Vasco. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem muito campeonato pela frente, 13 rodadas, mas hoje foi um balde de água fria para as pretensões do clube carioca, que vinha super bem, mas é aquele negócio, acontece, tá todo mundo aberto e o Vasco ainda não é o melhor time do futebol brasileiro. Essa SAF ainda tem muito trabalho a fazer para transformar o Vasco em um dos principais concorrentes aos títulos do Campeonato Brasileiro e do continente sul-americano. Esse é, obviamente, o objetivo da 777 Partners. Então, por esse vídeo é isso, gente. Por dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.